maravilhoso dia para vocês, alunos, amigos e toda a comunidade do Instituto Minere. Aqui hoje nós estamos no nosso penúltimo episódio do IM Podcast. E no ano que vem, 2025, teremos algumas novidades. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, técnico e que ainda gera muitas dúvidas. Um tema que nós estamos aprendendo ainda a lidar com ele, dado que esse ano de 2024 tivemos muitas novidades, que é como elaborar planos de ação de emergência de barragens de mineração para serem aprovados em Minas Gerais. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre Minas Gerais, porque tem uma legislação específica. E para fazer essa discussão conosco, temos aqui, que a gente tem brincado nos bastidores, o trio podcast do PAI-BM, com a Dirley Bernardi, da Samarco, com o Felipe Barrado, da Morro do IP, e agora com a nossa convidada especial, Maísa Braga, da Vale. Então é isso, pessoal. Por favor, se apresentem para a gente discutir e bater essa bola. Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Marina, obrigada pelo convite, né? A gente é o nosso trio, né? O trio PAI-BM. Então, meu nome é Dirley Bernardi, eu trabalho na Samarco Mineração atualmente. Eu sou formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Geotecnia, e atualmente eu faço a gestão de todos os processos de PAI-BM da Samarco, de todas as estruturas. Bem-vinda, Dirley. Obrigada. Bom, gente, satisfação estar aqui novamente, discutindo esses temas que são tão importantes para a mineração, para a sociedade como um todo. Eu sou o Felipe, eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho na mineração Morro do IP. Lá eu sou responsável por garantir a operacionalidade, a conformidade dos processos ligados ao PAI-BM. E tenho aí uma atuação já na gestão de crise, de riscos, de desastres. E é isso aí, vamos para mais um bate-papo. Bom, eu sou a Maísa Braga, trabalho na Vale, sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária, com pós em crise e continuidade do negócio. Atuo hoje, no processo de ACO, na avaliação de conformidade e operacionalidade de PAI-BM, e também na gestão processual, que é essa parte aí de elaboração dos planos, análise, revisão como um todo. E um prazer estar aqui com vocês, compondo esse time aqui de feras. Muito bom, e eu sou a Marina Siqueira e hoje vou conduzir o podcast substituindo o Gustavo Cruz. Eu tenho uma trajetória em riscos e emergência, também em socioeconomia, relações com a comunidade e sustentabilidade. Então, bora para esse bate-papo. Bom, pessoal, a legislação tem mudado. Este ano, desde janeiro deste ano, várias novidades, de organização mesmo do setor. E para começar, vamos conversar então como que a gente tem que elaborar e garantir, quais elementos temos que garantir para os PAI-BM serem aprovados pelo Estado. O que é o PAI-BM? Bom, a gente não vai começar tão da base, porque o Instituto Minere ele já tem um curso sobre PAI-BM. Se inscrevam se vocês têm essa curiosidade e essa vontade de atuar na área. Então, discussão para quem já tem um pouco aí de bagagem, Mas para a gente nivelar os nossos ouvintes, em poucas palavras, Felipe, que é muito didático, o que é o PAI-BM, Felipe? Bom, até nos treinamentos que de vez em quando eu dou sobre o tema, o PAI-BM eu falo que é um manual de instruções de como que a empresa ela precisa se articular caso tiver algum tipo de anomalia nessas estruturas de mineração que são as barragens. Então, você tem contemplado dentro desse PAI-BM quais são os atores que precisam ser acionados, quais são os recursos, quais são os níveis, todo um equiparado de informações que são necessárias para promover a salvaguarda de pessoas, de meio ambiente, de patrimônio público e tudo isso que está envolvido. Perfeito, Felipe. Maísa, alguma complementação? Eu acho que o Felipe foi, perspicaz na fala, E, além disso, um complemento mínimo é que o PAI-BM, desde de anomalias na estrutura, ele prevê ações pela própria área que cuida da segurança das barragens, até uma emergência ou um desastre de fato se materializar. E o objetivo do PAI-BM é salvaguardar vidas humanas, animais, e o meio ambiente, aí pensando em fauna silvestre, doméstica, de produção e o patrimônio cultural.
né? Então, eu acho que é um documento de extrema importância para o setor mineral. E ele se aplica a todas as barragens? Todas as barragens que são cadastradas no estado e também a nível nacional, que é na ANM. Então, mesmo a pequena, para a grande, tem que ter um PAI-BM. Perfeito, pessoal. Olha só, a gente tem a legislação federal, que é a resolução 95 da ANM, que hoje catalisa, né, ela e as suas atualizações, toda essa parte da segurança de barragens, com complementação à política. E no nível federal, a gente não tem a necessidade de aprovar o PAI-BM, certo? O PAI-BM ele é fiscalizado pela ANM, mas ele não passa por um processo de aprovação. Para quem está em Minas Gerais, tem que fazer esse processo de aprovação. E eu queria que vocês me dissessem assim, de onde isso veio, por quê, como que acontece, o que é esse processo aqui em Minas Gerais? Bom, vou começar. Bom, acho que a gente pode começar aí pela Lei Estadual de Segurança de Barragens, né, que trouxe, né, foi um marco legal, de fato. Sabemos que essa evolução, né, da legislação, ela ocorreu após alguns desastres, né, atrelados a estruturas de contenção, e depois vieram, né, numa velocidade considerável, né, mais rápido do que todos, né, a gente não esperava, vieram os decretos estaduais. Então vou começar a citar, né, o decreto 48078, que foi o instrumento legal que instituiu o PAI-BM como ele é hoje, né, nas suas 5 seções. Na sequência veio a instrução técnica da SEDEC, que hoje foi atualizada pela resolução 83, né, e que traz aí uma particularidade específica da segunda seção do PAI, que cabe à análise pela coordenadoria estadual. E tivemos uma atualização também do decreto 48078, que foi o decreto 48759, que remexeu um pouco nesse fluxo, né, trouxe algumas definições, alguns caminhos mais lineares que a gente não tinha antes. Perfeito. Bom, acho que, né, até para quem está nos assistindo, a diferença, né, quando a gente fala o porquê que o PAI-BM em Minas Gerais ele é diferente, né? Então nós temos o que aqui em Minas essas leis, essa regulamentação que determina 5 blocos diferentes desse documento que se chama PAI-BM. Então nós temos um bloco que é destinado ao nível federal, à Agência Nacional da Mineração, tem um bloco que ele é destinado à Coordenação Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, e os outros blocos são referentes a órgãos que são ligados ao meio ambiente. Então, animais de produção, patrimônio público, enfim. Então, o que fora de Minas Gerais considere-se como PAI-BM, para a gente aqui é o que a gente chama da primeira seção. Essa seção 1, fora de Minas, ela é o PAI-BM como um todo. Então, a gente tem, de fato, como a Maísa colocou, uma diferença mediante a preponderância que a gente tem no estado da quantidade de barragens. Eu acho que isso, né, não é à toa que o nosso estado se chama Minas Gerais, né? Então, e fora a questão dos acidentes que nós tivemos, né? Assim, esses desastres de rompimentos de barragem, eu acho que puxaram aí o organismo regulatório no sentido de promover instrumentos que fizessem os empreendedores se movimentar para criar documentações e planos que tivessem a robustez necessária ao que o Estado permite também. E por que a gente precisa aprovar os PAI-BMs? Qual que é a consequência de ter um PAI-BM não aprovado? Bom, eu acho que a gente pode começar, e aí pensando no impacto, né, como hierarquia, né, na vida humana, eu acho que é um risco, né, potencial para a comunidade. Eu acho que quando você tem um PAI-BM aprovado, a segurança da comunidade, né, é o foco principal, né, salvaguardar vidas humanas. Como risco para o empreendedor, a gente pode citar a suspensão imediata das licenças de operação das barragens. Então, eu acho que isso traz uma responsabilização atrelada, né? Então, o PAI-BM, ele ficou mais em foco, né? Depois das mudanças da lei, atrelando a operação das estruturas. Ao né? licenciamento, né? Exatamente, ao processo administrativo do licenciamento ambiental, transparência, né, do empreendedor como um todo. Então, assim, uma reprovação, além do risco de vidas humanas e animais, a perda, o embargo das operações, tem uma reputação também associada, né? Então, acho que nenhum empreendedor quer ter o seu PAI-BM reprovado, e eu acho que
a gente vai bater um papo legal sobre isso aqui. Perfeito. Exatamente. Tem um impacto muito grande, né? Mas eu acho que, apesar da gente estar falando aí, né, no âmbito estadual, a seção 1 ela já é auditada todo ano, né? Então a gente já tem ali meio que uma prévia, né? Do que a gente vai ser avaliado, pelo menos na seção 2, eu acho que tem muito. Hoje, a seção 1 com a seção 2, elas conversam bastante, né? E é o que trouxe em 2024, assim, a resolução 83, ela trouxe, eu acho que muito disso, de unificar. Então, acaba que quando a gente é auditado lá na seção 1, muita coisa já para a seção 2, ela meio que já está validada a operacionalidade dela, né? Mas a gente teve várias atualizações, né? Em todas as sessões, né? Sessão 3, teve uma que saiu agora, não me recordo qual que é a lei, nem o decreto, mas teve uma atualização agora e a gente com todos os planos, então a gente está em constante mudança, né? Perfeito. O processo, ele está ficando mais claro, né? Porque até então, nos últimos anos, tínhamos apenas um PAI-BM aprovado em Minas Gerais, e numa atmosfera institucional onde os PAI-BMs estavam sendo entraves para os processos de licenciamento ambiental, para a continuidade do negócio, então a gente tinha uma insegurança no processo. Sim. Esse ano parece que as coisas ficaram um pouco mais claras, né? Quais que foram as novidades, pessoal, desse ano? Bom, vou começar. Eu acho que o decreto 48759, especificamente, que veio um pouco antes da resolução estadual, definiu um fluxo mais linear, onde a análise e aprovação do PAI-BM só começa depois que os estudos dos cenários de ruptura e manchas de inundação são aprovados, coisa que antes não acontecia. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo que as manchas estavam sendo avaliadas, já tinham órgãos do CISEMA, por exemplo, avaliando os produtos. Sim. E se aquela mancha, porventura, não tivesse a sua aprovação? Então, eu acho que isso foi um ganho, né, e de fato definiu um fluxo do Estado, juntando todas as entidades responsáveis, porque o PAI-BM ele é multidisciplinar, né? Acho que a gente falou isso no início. Então, eu acho que é um deles, assim, para mim foi, eu acho que o mais o principal, mais né? marcante. Exatamente. E como é que ficou o rito? Então, a gente faz esse protocolo, como é que é? Conta para mim um pouco. Bom, então a mancha de inundação ela é entregue, né, junto com o PAI, é uma entrega única, né, para a Fundação Estadual de Meio Ambiente, né, a FEAM, dentro do Estado de Minas Gerais. A FEAM tem 65 dias para poder analisar esses estudos de cenário de ruptura, né, notifica o empreendedor para complementações e ao final dos 65 dias reprova ou aprova esses estudos. Depois que isso acontece, né, o empreendedor é notificado para apresentar ao PAI em períodos, né, em prazos distintos, né, a resolução o decreto 48759 traz os casos aplicáveis a cada prazo, e aí, então, depois dessa entrega, começa-se a análise, né, visando aí a nossa tão sonhada aprovação dos PAI-BMs. Sonhada mesmo. E quem aprova? Quais são os órgãos que estão inseridos nesse cenário de aprovação? Bom, o que a gente vê eles falam de casas, né? Assim, quando se fala de casas, cada seção é destinada a uma casa. Então, existe essa deliberação que primeiro é feita pela FEAM, como a Maísa disse, e essas casas, elas são disparadas, esses PAI-BMs, a cada um para sua respectiva casa, para o seu órgão, e cada órgão tem esse papel de avaliar o PAI-BM que ele recebe e dar devolutiva sobre algum tipo de questionamento, alguma dúvida, enfim. Então, por exemplo, até a própria seção 2, que é destinada à SEDEC, existe uma entrega física que é feita, falando no aspecto aí da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, em que nós precisamos apresentar fisicamente esse PAI-BM. Ele, inclusive, existe uma avaliação prévia no momento em que você entrega, né, um checklist praticamente, em que um profissional da Defesa Civil do Estado avalia aquilo que é recebido no sentido de constatar se o mínimo necessário existe ali naquele documento, para que eles possam aprofundar a avaliação ou, às vezes, retornar para o empreendedor. O que a gente já, inclusive, vê casos que isso já aconteceu recentemente. Então, de ter essa devolução para dar uma maior celeridade mesmo para o processo. É isso que o Felipe falou, a FEAM ela tem essa responsabilidade de distribuir para os órgãos.
Então, a gente tem a SEDEC, né, como ele falou, responsável pela seção 2, temos o IEFA, pela 4ª seção, né, os bens patrimoniais, temos os órgãos do CISEMA, né, que fica ali com a parte de animais silvestres e domésticos, com garantia de disponibilidade de água bruta, e temos o IMA, com a 5ª seção dos animais de produção, né, então de fato, são órgãos, né, ali juntos, né, com equipes multidisciplinares para analisarem e deliberarem sobre todos os planos do PAI-BM. E aí entregou o PAI-BM, os órgãos encontraram ali alguma dúvida, né? Ou se não tem alguma necessidade de ajuste. Como é que fica? Isso está previsto nessa nova legislação desse ano? Aí os empreendedores vão ser notificados, né? O órgão pedindo quais são as respostas complementares, estudos complementares, né? As dúvidas, né? E aí o empreendedor tem 30 dias para poder protocolar uma resposta. E o empreendedor ele tem só 3 oportunidades de receber essa notificação. Se passou da 3ª, aí o documento ele é reprovado. Perfeito. Então, a gente pode dizer que as regras começaram a ficar mais claras a partir desse ano. É consenso aqui na mesa? Sim. Consenso. E eu acho ainda, Marina, que os órgãos ficaram muito mais abertos. Eu falo principalmente da SEDEC, eu acho que eles têm muita receptividade, sabe? Estão muito abertos ao diálogo. Então, antes de você fazer o protocolo de documento, você tem vários canais que você consegue tirar dúvidas. Então, você teve dúvida de como fazer essa entrega, porque tudo é muito novo, você pode agendá-la pelo site, agendar uma reunião, seja virtual, seja presencial. Eles têm, assim, uma super boa vontade, sabe? Em atender o nosso pedido de reunir e tirar as dúvidas, sanar, para você chegar da forma mais assertiva possível, né? Porque para o órgão também é muito ruim ter que ficar revendo, né? Então, eu fiz isso recentemente, tive algumas dúvidas com relação às assinaturas, aquela questão das assinaturas serem originais, e acabou que numa reunião com eles eu consegui sanar essa dúvida, o que vai me fazer ganhar muito tempo também, né? Porque se eu protocolasse um documento que tivesse em desacordo, eu ia receber uma notificação e ia ter que buscar todas as assinaturas novamente, né? E no meu caso são 29 municípios, então é um trabalho. Gente, eu queria falar, né, para a gente contar para quem está em casa e também para quem trabalha com o PAI-BM sobre esse processo da construção do documento, porque é um documento complexo, né, de uma aprovação complexa, e que ele precisa de ter uma... É como se fosse uma validação ali da Defesa Civil, que assina algumas sessões em conjunto, né? As próprias distribuidoras de água. Então, as Compidecs e municípios das zonas de salvamento secundário, né? Também. Então, um processo bastante complexo. Vamos falar um pouco, assim, sobre essa gerência do documento, assim, o que precisa fazer, a complexidade que hoje para colocar um documento desse no estado da arte para ser aprovado? Quais desafios que vocês têm aí na produção e elaboração desse documento? Bom, eu acho que a construção conjunta com a Defesa Civil, né, das AS, né, a gente sabe que é onde os elementos de autoproteção são instalados. Então, o PAI-BM ele tem que ser elaborado em comum acordo e, de fato, uma construção conjunta, né? Eu acho que os empreendedores têm superado esse desafio. Eu acho que a SEDEC fez um trabalho pretérito e ainda vem fazendo de capacitação, tanto dos empreendedores como das defesas civis. As NUPIDECs também eu acho que tem um papel importante e a gente percebe a robustez técnica que as defesas civis vêm assumindo. Sim. Então, quando a gente chega, né, para apresentar, né, um cenário de ruptura, para começar a elaborar um PAI-BM, tem uma troca muito didática. Eu, particularmente, fico muito feliz quando a Defesa Civil nos provoca positivamente, quando a gente está ali, de fato, revisando o plano, mostrando os impactos, quais foram as estratégias que nós usamos para definir os cálculos das rotas, e eles vêm com sugestões que, de fato, priorizam melhorar a eficiência de um sistema, a gente fica muito feliz. Porque isso, sim, é deixar o documento no estado da arte. Então, assim, é desafiador porque o PAI-BM ele é um documento complexo, então são muitas agendas, né? A gente sabe que as defesas civis, vamos dar um exemplo, em período chuvoso, né? Enfrentam desafios e às vezes não tem agenda, né, para falar do PAI-BM com a gente, mas eu acho que no final tudo se acerta.
Acho que os simulados também são momentos cruciais para construir o PyBM, porque é ali que a gente testa o que a gente escreveu e verifica se faz sentido. E a partir de um plano de ação, retroalimenta aquele PyBM. E a Defesa Civil dos Municípios é quem assina o nosso PyBM para que ele vá, né? E aí, falando particularmente da segunda sessão, para que ele vá para a análise da coordenadorista do Audito de Defesa Civil. Então, se a gente não tiver esse órgão para chancelar, para construir junto, de fato, a gente não tem um PyBM conforme operacional, que eu acho que é o nosso objetivo, né? O PyBM conforme operacional é aquele que vai ser aprovado. Eu acho que um ponto interessante de se falar que para a primeira sessão do PyBM, existe a nível federal uma instrução de que exista uma empresa que avalie essa primeira sessão, o que a gente chama de ACO, de ACO, que é a avaliação da conformidade e operacionalidade dessa primeira sessão. Então, as outras, não existe essa avaliação, embora essa avaliação ela seja feita diretamente pelo órgão. Então, isso é uma diferença que se tem, mas ainda assim, enquanto empreendedor, é um desafio de integrar e amarrar essas 5 sessões no momento em que elas precisam de ser protocoladas juntas na FEAM. Então, é um ponto, porque são sessões que a 1 e a 2, elas se complementam de uma certa forma, mas a 3, 4, 5 são modos de construção, são termos de referência que são completamente diferentes. Então, existe um esforço muito grande, então são muitas equipes. Então, sessão 3, sessão 4, são equipes de campo, são levantamentos de fauna, de flora, que precisam ser feitos num nível muito específico para que... Exatamente. Então, todas essas sessões, elas compõem um bloco de documentos que ele precisa ser protocolado de uma só vez. Então, eu acho que talvez esse seja um desafio, visto o volume que essas sessões juntas elas têm. E não basta apenas elaborar, tem que manter atualizado, né, Exatamente. Dilei? Como é que você faz a gestão desse processo do documento e essa elaboração? A gestão documental ela é complexa porque qualquer coisinha que mudar, a gente tem que mudar tudo, né? Então, mesmo que a mancha não mude, mudou um ponto de encontro, você tem que ir lá e atualizar todos os mapas. O cadastro, ele tem uma periodicidade, né? Você tem que fazer o cadastro de população a cada 3 anos. E lá na legislação fala que a gente tem que atualizar o PyBM a cada 3 anos, mas a gente nunca chega. Não sei se vocês já chegaram a demorar 3 anos para atualizar um documento, porque as mudanças são constantes, né? As mudanças são constantes, então a gente está sempre de olho, é um trabalho contínuo. Cada coisa que muda, e a gente teve muita mudança na legislação, né? Eu ainda aguardo, assim, com esperança, no momento que as coisas vão ficar mais assentadas, assim, que a gente consiga, de fato, ter um pouco mais de tranquilidade até para lidar com os processos, né? Porque a gente não consegue, a gente está sempre atualizando, sempre em busca, né? E em que momento que vocês estão, porque todos vocês gerem PyBMs, né? Então, todos vocês têm mancha de inundação, seguem todo o rito do PyBM, todas as auditorias, construíram os documentos. As manchas estavam na FEAM, né? Então, assim, algumas manchas já foram aprovadas, outras ainda estão aguardando aprovação. Então, em que momento que vocês estão? Assim, já passaram por esse processo de entregar os PyBMs para serem aprovados pelas demais casas? Se já passaram, onde é que vocês estão no processo? Como tem sido a experiência de vocês? No nosso caso, nós não tivemos aprovação ainda de nenhuma mancha, nem avaliação. A gente teve um retorno de uma estrutura pedindo, porque como a gente protocolou lá atrás, talvez não protocolou no modelo que atualmente é pedido. Então, eles pediram só para a gente adequar, para aí fazer um novo protocolo da mancha, para aí agora sim ela vai ser analisada, mas para uma estrutura. Conversando com o pessoal da FEAM, né, até para saber mesmo qual que era o status, né, das nossas estruturas, porque a gente fica ansioso, né, para receber a aprovação logo, para a gente protocolar, porque o sonho, acho que de todo empreendedor aqui é ter um PyBM aprovado, né? Então, eles falaram que eles têm uma ordem de prioridades, né? Então, são as barragens mais complexas, maiores, a montante. Então, a gente está aguardando aí. Mas, apesar disso, todos os documentos foram atualizados com base das novas legislações.
Todas as nossas placas já foram substituídas, porque a resolução 83 trouxe um novo modelo de placa, todos os toques das nossas sirenes também já foram atualizados para o novo modelo, né, que agora é padronizado. E a gente está com os nossos documentos todos atualizados e em vias de fazer um novo protocolo, mesmo não tendo atualização da mancha. A gente vai fazer um protocolo, porque a hora que chegar, e também se acaso existir uma emergência, essas novas leis, exatamente, aí os órgãos já vão ter um documento que já está atualizado de acordo com o que a legislação pede, né? Perfeito. E lá, no seu caso, Felipe? Bom, na Morro do IP a gente tem já uma mancha de inundação que ela foi atualizada no meio desse ano, e isso já está em trâmite de avaliação. E as nossas demais seções estão já sendo elaboradas para que possam ser submetidas para avaliação dos órgãos de cada casa. Bom, no meu caso, né, junto com a equipe que eu atuo, eu já passei por todas as fases. Nós já tivemos, né, um número considerável de manchas aprovadas, né? Procedemos com as atualizações que a Dirley comentou, né? O ajuste de legislação, ajustes, né, que de fato do campo para o documento ou vice-versa. Termos de referências novos, né, de outras sessões que teve um recente Exato. agora em maio de 24, que alterou bastante, e também já tivemos o rito dos protocolos, então a gente está vivendo de tudo um pouco, e o protocolo, né, é muito específico, porque nós protocolamos em 2 locais, né, tanto na Fundação Estadual de Meio Ambiente, por meio da plataforma digital SEI, né, que é muito particular, tem que, né, dá um trabalho considerável para o empreendedor, porque o PAIBM é muito grande, né? E 10 dias depois, né, do protocolo junto à FEAM, isso está na lei, né, prazo legal, nós protocolamos fisicamente na Coordenadoria Estadual, na SEDEC, né, em meio físico e digital. Então, vivi de tudo um pouco aqui. Estou vivendo. E uma vez que há esse protocolo, após a aprovação das manchas, quanto tempo que as instituições têm para dar esse retorno da aprovação ou não ao empreendedor? Então, Marina, hoje, né, o decreto 48759 trouxe que os órgãos têm 300 dias, né, para fazer a análise e para optar, né, pela aprovação ou reprovação. Como a Dirley falou, eles nos notificam, né, e nós temos aí 30 dias para responder, que na minha opinião é um prazo super curto, né? Porque a gente sabe dependendo que... do estudo é muito curto. Exato, dependendo da complementação que vier, né? É um prazo apertado. É isso. Eu acho que um ponto interessante da gente trazer sobre essa nova normativa é de que esse PAIBM ele está em avaliação pelas casas, ou até mesmo caso dele ser reprovado, isso não exime o empreendedor de manter as práticas para garantir a salvaguarda das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente. Então, existe ali uma obrigação dessas empresas de mineração que é inerente, eu digo, que à própria atividade, assim, porque esses trâmites, eles têm a sua morosidade, tem o seu período, tem os prazos ligados a todo esse processo, mas que a gente precisa ter sempre em mente que existe ali medidas de segurança que elas precisam de ser garantidas, né? Exatamente. Independente de aprovação ou não, o plano tem que estar lá, operacional, né? Se acaso precisar, a gente trabalha. É um documento que a gente faz para não precisar usar, né? Mas se acaso precisar, a gente tem que estar com ele lá prontinho para uso. A Maísa começou a adiantar uma abordagem e a gente também já falou dela, né, no podcast passado, que nem a boa prática, mas a necessidade de já elaborar o PAIBM, trazendo em conjunto a defesa civil, né? Como tem sido a experiência de vocês, a ambiência de vocês nesse relacionamento com a defesa civil para elaborar estes planos e para validar esses planos? Porque a Compidec, né, é a primeira, é a linha de frente ali, né? Exato. E que valida desde os pontos de encontro, né? Que vai construindo juntos, está ali junto com o simulado. E como é que tem sido essa construção de vocês com a Compidec, essas parcerias? Tem acontecido? Não?
Como tem sido? No meu caso, tem sido bem tranquilo, assim, o pessoal é muito parceiro. Eu acho que as Compidex, elas tiveram também uma maturidade, assim como a gente teve nosso tempo de maturação também, né? A gente vê uns são mais engajados, outros às vezes têm um pouco mais de dificuldade, mas até mesmo pelo contexto inserido, né? Eu acho que aqui na nossa região, o pessoal já está muito acostumado, né, com os PAI-BMs, com as barragens, então eu não vejo dificuldade. E eu acho que é muito importante porque eles conhecem o território, né? Então, eles conhecem ali muito mais do que a gente, né? E por mais que a gente vá ver com os pés, como diz um amigo meu, a gente nunca vai conseguir ter o nível de detalhe que eles têm, porque eles estão ali no dia a dia, né? Então, eu acho que é super importante, eu acho que a gente ganha muito, né? Mesmo que às vezes a gente acha que, às vezes tem alguma crítica, né? A gente propôs uma coisa e eles criticam, mas eu acho que é super positivo, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de melhoria mesmo, né? Porque eles são quem entende mesmo, né? Ali do território. Perfeito. E você, Felipe, como tem sido esse relacionamento com a Defesa Civil na elaboração? Bom, acho que é uma pauta que é muito importante para mim. Eu acho que é muito caro assim falar sobre isso no sentido de é extremamente importante a gente ter enquanto empreendedor, né, principalmente falando dessa segunda sessão que no final das contas ela chega para a Defesa Civil do Estado, mas que a Defesa Civil Municipal ela está presente ali em todos os momentos, assim. Então a gente quando ao longo da elaboração do PAI-BM, eles estão conosco no sentido de da gente mostrar como está sendo construído as melhorias, seja até níveis de melhoria de texto do documento, como que é Exato. descrito. Eu acho que quando você inclui a Defesa Civil do município de forma verdadeira ali ao longo do processo de elaboração, até aquela situação de chegar para eles assinarem o caderno, eles já sabem como que é o documento, porque eles participaram do processo inteiro. Exato. Então isso tem uma dinâmica para o processo até mesmo de celeridade mesmo, de ter um rito ali de elaboração que tem traz uma confiança inclusive para essa relação, né, empreendedor e defesa civil. E eu acho que no momento em que se tem isso, a comunidade ela ganha de todas as formas, porque ela vê uma defesa civil do município que para inúmeros municípios e comunidades, eles veem essa defesa civil como a referência, a matriz daquilo que é seguro, daquilo que é sério. E quando eles assistem ali uma defesa civil se posicionar de uma forma que elabora em conjunto com a mineração esse plano, que tem o objetivo maior, que é de resguardar a própria vida dessa população, para eles ganha até nesse sentido também. Exatamente. Marina, e um ponto, eu sei que a gente está falando do documento, mas a atuação da Defesa Civil na construção conjunta, creio que para o Felipe e para a Dirley também, assim como para mim, vai além da revisão do documento. Nós também vamos com eles a campo avaliar as rotas que nós implementamos, os pontos de encontro, se estão acessíveis, né, a capacidade, o tempo, os elementos de autoproteção de forma geral, né, sirenes, né, em quais locais essas sirenes foram implementadas. Então, assim, apesar de estarmos tratando de um documento, é um documento que retrata aquilo que nós implementamos também no campo. Então, eu acho que é de fato uma construção completa, né? Exatamente. Muito bem. E até para a gente aprofundar um pouco nesse relacionamento e nessa complexidade, que é produzir o documento, e não é só produzir o documento, é deixá-lo operacional. E a operacionalidade do PAI-BM também é complexa, não é isso? Quando a gente vê as placas, as sirenes instaladas, quando a gente vê todo o arcabouço de salvaguarda instalado no território, aquilo precisou de reuniões com a comunidade, de negociações, às vezes precisa de anuências do município, a depender de onde você vai colocar uma sirene, de onde vai passar uma rota de fuga, não é isso? A depender, vai precisar de uma negociação fundiária para instalar isso dentro de uma propriedade privada também, né? Então, é uma rotina que as equipes de PAI-BM têm, que são muito intensas e que são severamente auditadas em Minas Gerais. Exatamente. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, desse desafio mesmo, assim, de elaborar um plano que é rigorosamente
estudado para ser aprovado, avaliado, ao mesmo tempo que tem que garantir toda conformidade e ainda treinar trabalhadores e população para ele ser conforme operacional de fato. É isso, gente. Me conta como é que é isso para vocês. Eu acho que a dificuldade e o desafio não é só na implementação, porque a gente tem que manter, né? É a manutenção. Então, muitas vezes a gente tem equipamentos que são depredados, a gente tem placas que são arrancadas, então você tem que estar em constante inspeção, manutenção preventiva, a gente tem que garantir que as sirenes vão estar operantes, né? A gente faz testes silenciosos, então tem um monte de coisa por trás disso tudo, né? Não é só ir lá, colocar em campo, né? Porque já é uma trabalheira, né? Porque você já tem um monte de atores envolvidos e um monte de acordos e um monte de licenças e um monte de discussões, mas manter aquilo tudo íntegro, né? E operacional. Então, é um trabalho contínuo. A Dirley falou muito bem. Eu acho que esse desafio que é você integrar tudo que está contemplado dentro do PyBM, eu acho que existe a parte de elaboração do documento propriamente dito, que de fato é um documento, mas existe todos os desdobramentos em campo, assim. Então, a gente tem ali questões que, às vezes, de dificuldades que cada território tem a sua particularidade. Então, às vezes, você tem áreas que existem dificuldades de se manterem placas, porque, às vezes, ou aquela população, ela tem uma rejeição à placa, ou essas placas elas passam por regiões que de fato existe uma criminalidade ali que passa para além, inclusive, do próprio PyBM da mineração, ou às vezes os locais que as sirenes elas são instaladas muitas vezes são propriedades privadas, assim como as placas. Você muitas vezes tem necessidade de se indenizar essas pessoas, ou às vezes judicializar determinados processos. Então, existe muito nos desafios inerentes ao PyBM que, inclusive, foge à própria legislação, assim, porque é muita coisa que ali os órgãos que nos regulamentam, eles não conseguem enxergar tudo isso porque os territórios são muito vastos, são muito complexos. Mas eu acredito que o engajamento dos órgãos públicos dentro dessa dinâmica de construção e implementação dos PyBMs é extremamente importante. Eu acho que há uma convergência dos desafios, né? Nós também enfrentamos essas dificuldades de vandalismo, como a Dirley colocou, propriedades privadas que impedem mesmo a implementação dos elementos de autoproteção, mas eu vou pegar um gancho nisso, que eu acho que um ponto positivo que a 83 trouxe foi uma forma de eles enxergarem que o empreendedor tem essa dificuldade. Que hoje a gente tem que apresentar, junto com a entrega do PyBM, um relatório daqueles locais em que nós não conseguimos implementar. Então, hoje o Estado ele consegue ter essa visibilidade, né? Sempre o empreendedor, com as defesas civis, articulam, né? A gente faz um trabalho contínuo de tentativa, né? Relacionamento com a comunidade, proximidade. Infelizmente, às vezes chega nesse patamar, né? De judicializar. Mas eu acho que é um trabalho a longo prazo, que é desenvolver a cultura prevencionista nas pessoas, e aí falando a nível nacional, né, as pessoas entenderem que aquilo é para salvaguardar as suas vidas, né, e não nada diferente, não só cumprir um rito legal. E um outro desafio que eu queria destacar, Marina e pessoal, que eu acho que 83, a antiga IT, né, 01 de 21 trazia, e a 83 manteve, mas eu acho que é um desafio para os empreendedores, que é a articulação, quando a gente pensa em um cenário multirrisco, quando a gente tem rotas de fuga compartilhadas com outros empreendedores, com placas de pontos de encontro que podem ser ali unificadas, e exemplo, aquele ponto de encontro ser de uma empresa, mas constar, né, nos dois PyBMs das duas empresas, de forma que a gente não confunda a comunidade e não implemente mais rotas ou placas desnecessárias. Né, às vezes né, a mancha de inundação ela está no mesmo fundo de vale de um outro empreendedor. Então, a gente tem tentado se aproximar de empreendedores, né, no meu caso, da equipe que eu atuo, de empreendedores que a gente tem essa convergência, mas eu acho que ainda tem oportunidade, sabe, da gente evoluir nisso de forma a facilitar para a comunidade, porque independe de
qual barragem é, né? Se a gente tiver um cenário de risco, não precisa saber qual é a barragem, né? Ao ouvir o brado da sirene, a comunidade vai percorrer para aquela rota para se autossalvar. E aquela rota, ela tem que ser eficiente para qualquer risco que tenha ali naquele Pro local. pior, né? Sim. Então, eu acho que é importante conhecer o entorno, né? Quando a gente Isso. vai fazer um plano, você tem que conhecer o entorno, porque às vezes você vai ter rota compartilhada. Nós temos, inclusive com a Vale, só que são em áreas internas. Então, a gente já tem rota compartilhada com a Vale. Então, eles utilizam algumas das nossos pontos de encontro, nossas rotas, e nós utilizamos algumas de vocês, porque a mancha de vocês lá é muito maior que a nossa, então não fazia sentido a gente colocar uma rota numa mancha assim, e se de repente soar a sirene da barragem maior, o pessoal vai estar em risco. Então, isso é feito em Congonhas de forma muito bacana. Você teve essa experiência na CSN, né? Tive. Lá foi criado o Plano Municipal de Segurança de Barragens e foi feita a mancha integrada. Quando o plano foi criado, eram 17 barragens que afetavam o centro de Congonhas. E você via a placa lá da CSN, você via a placa da Gerdau, você via a placa da Vale, e você nunca sabia em qual ponto de encontro você estava seguro, porque você podia estar dentro num ponto de encontro, mas está dentro da mancha. E isso acontecia com um ponto de encontro nosso, inclusive, que era dentro de uma mancha da Vale. E as duas sirenes, uma do lado da outra. Então, hoje lá não acontece, porque eles pegaram todas as manchas e fizeram uma manchona integrada, e aí foi feito todo o plano de evacuação para essa mancha integrada. Todas as sirenes são instaladas conforme essa mancha integrada. E, além disso, também, o simulado lá também ocorre de forma integrada, CSN Vale Gerdau. E como que é o posto de comando? É uma curiosidade mesmo, assunto do podcast passado, né? Mas como que funciona aí esse posto de comando com 3 empreendedores? Por incrível que pareça, funcionava perfeitamente. Inclusive foi até muito elogiado na época pelos órgãos de resposta, como teve uma sinergia. Mas porque a gente não ia só para o simulado, a gente tinha, eu posso falar porque eu estava à frente pela CSN, a gente tinha reuniões semanais, então o pessoal era muito, muito integrado. A gente ali na hora não se vestia uma camisa, entendeu? Era todo mundo vestia a camisa do plano de segurança, de barragem municipal. Então, encabeçado sempre pela Defesa Civil Municipal, né? Mas fluía muito bom, foi assim, é uma experiência que eu tenho muito orgulho, sabe, de ter participado, porque realmente foi um sucesso, assim. E eu também achava que ia ser bem assim, pensei, nossa, como é que vai ser, né? Bater cabeça. De muito trabalho, né? Exatamente. Tem aí nosso reconhecimento, nosso parabéns, Obrigada. Porque de fato, com um empreendedor só, né, Maísa? Às vezes desafiador. É difícil nós mesmos com nós mesmos, né? Imagina 3 empreendedores. Integrar, né? É uma integração magnífica. Mas eu acho que isso é fantástico, assim, que todos os empreendedores façam isso quando você tem manchas compartilhadas, né? Porque para a população é muito mais seguro, Sim. né? E acaba que também se otimiza recurso, né? Para as empresas também é bom. E aí, pessoal, os simulados, eles são feitos anualmente, os internos semestralmente, e o PBM tem uma necessidade muito grande de ser continuamente atualizado. Né? Seja por causa de um simulado que mostrou uma melhoria operacional, seja porque a gente avançou numa negociação e agora eu consigo colocar uma sirene num ponto mais estratégico, né? Porque o território é dinâmico, isso que vocês estavam me falando, né? Então, esse documento, com uma necessidade tão grande de atualização, que tem no DNA o melhoramento contínuo, como é que ele fica, essa parte de atualização, enquanto está nos 300 dias dos órgãos avaliando aquela versão que está lá para ser aprovada o protocolo? Como é que fica atualização versus aprovação? Como é que é essa? É uma dor, não é? Isso está claro, não está? É uma boa pergunta. Eu acho que a nossa veterana de manchas aprovadas podia responder se ela teve esse caso. Eu não tive nenhuma ainda, então... Bom, vou tentar contar um pouco da experiência, como a gente tem tentado trabalhar meio as últimas atualizações. Maísa, porque ainda tem os próprios auditores, né, que Sim. falam para nós, olha, essa rota tem que ser melhorada aqui, olha, o tempo dessa população não tá ok, faz de novo, dá seu jeito, uma obra, alguma coisa. Então, assim, se eu ficar congelado 300 dias com uma versão congelada para aprovação, eu posso criar outros problemas com auditores no ciclo, né, federal e tudo mais. Como é que tem sido isso, gente?
Bom, o que a gente tem tentado fazer, Marina? Apesar da necessidade, né, que tanto o Felipe como a Dirley e você comentaram, de fato tem um dinamismo, mas eu acho que a gente está superando um pouco esse número exacerbado de revisões. Por quê? O que a lei traz é que a atualização do PAI-BM, ela só vai acontecer quando da mudança do cenário de emergência, né, no caso de uma mudança de mancha, mudança dos recursos, né, dos responsáveis. Então essas são as 3 premissas para se revisar o PAI. PAI-BM, PAI, né, em Minas e PAI-BM no âmbito nacional. E hoje o que a gente tem tentado fazer? Como não existe só o Estado, né, para a gente atender, como a Marina colocou, a gente tem o processo de auditores vinculados a órgãos, né, às vezes até o Ministério Público, auditores independentes. Nós temos o processo de ACO, cujo recomendações para revisar o PAI-BM também são estabelecidas para o empreendedor. Exato. E nós temos as necessidades de notificações do Estado ou simplesmente uma mudança de padrão, de termo de referência. Então, é muito difuso. São inputs de vários lados que culminam na revisão do PAI-BM. O que a gente tem tentado fazer? Trabalhar com janelas de revisão. Então, a gente tem um ciclo ACO, a gente tem um PAI que já está em análise, né, um PAI-BM que já está em análise. Então, a gente tenta, mas nunca é possível, consolidar aquelas recomendações, né, notificações, se tiver um prazo possível, para não revisarmos tanto o produto, para que ele não seja tão diferente do que está no órgão. Porque o que acontece? Quando nós revisamos o PAI-BM, nós temos que entregá-lo à Defesa Civil para que ele se torne o PAI-BM vigente, né? Para caso uma situação de emergência se materialize, ele compreenda o que está no campo. Porém, a gente tem os órgãos fazendo as análises. Então, assim, hoje isso acontece, né? Mas, caso alguma notificação seja recebida dessas análises, o que a gente precisa fazer? Entregar aquele PAI-BM. O pacote de atualização. Exato. E, inclusive, a 83 trouxe um instrumento para tratar isso. É interessante os órgãos abrirem pelo menos uma janelinha ali para perguntar atualizações. Para quê? Para que você já dê os inputs dentro desse prazo, né? Então o empreendedor ele tem que ser muito proativo, né, Maísa? Exato. A gente tem que ficar acompanhando. A gente tem que ficar acompanhando. Eu achei essa sua colocação excelente. A gente espera, né, que caso haja uma proximidade de aprovação, que haja uma verificação com o empreendedor se sofreu alguma mudança, mesmo que de uma rota, como a Dirley colocou. Porque, de fato, isso acontece. Mas tem sido dessa forma. Entendi, um grande desafio. Esse é um grande desafio. Algum ponto, pessoal? Gente, a gente já vai caminhar para o final, discussão muito técnica, rica, né? Quer saber mais sobre PAI-BM? Se matricule aqui nos cursos do PAI-BM, aqui no Instituto Minere. Aqui a gente já está um passinho, né, na discussão para quem já é do setor mesmo. E aqui, pessoal, eu queria uma avaliação e uma reflexão de vocês, né? O que vem dando certo, né, dentro dessas atualizações, dentro desse processo, dessa organização que a gente já falou, e o que vocês ainda veem como possibilidades ali para futuras melhorias na legislação ou de maior ganho de maturidade aí das pessoas que estão envolvidas no processo de elaboração do documento, assinaturas e na operacionalização. Começar pela Maísa, fazer o sentido anti-horário aqui. Vamos começar. Bom, eu acho que seguir, né, a premissa legal, eu acho que é comum, acho que é o mínimo que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente tem oportunidade na segunda sessão do PAI-BM, dos planos de abastecimento, né? Hoje é necessário articular com as concessionárias de abastecimento e ainda é percebido uma certa morosidade que às vezes causa um impacto no empreendedor devido aos prazos que os decretos e resoluções trazem. Então, acho que há oportunidades, né, no sentido da colaboração dessas concessionárias, o que culmina nas assinaturas. Se a gente não tem, né, a segunda sessão do PAI integralmente assinada, ela tem, né, uma consequência junto ao Estado. E pensando assim, acho que protocolos de emergência atrelados aos recursos que o empreendedor tem, protocolos reais, factíveis, execuíveis, né, eu acho que também é o que a gente precisa pensar sempre. E eu acho que é a função manter, que a gente falou várias vezes aqui. Independentemente do PAI-BM aprovado em análise, o empreendedor precisa manter os elementos de autoproteção em pleno funcionamento. Então, acho que é isso. Perfeito. E você, Felipe, insights? Bom, eu acho que esse ponto que a gente falou sobre
a manutenção, né, de todos esses elementos que correm dentro do PAEBM, eles estarem atuais, estarem funcionando, independente do status ou da etapa de aprovação que esteja junto aos órgãos, eu acho que isso é o nosso grande consenso, né, de que isso não pode parar. A segurança das pessoas, ela tem que ser resguardada e libada o máximo possível. Mas eu acredito que esses 300 dias, eu acho que isso ainda é algo que pode ser revisto e é talvez um dos pontos, assim, que a nível regulatório falando, é uma dificuldade, porque tem essa possibilidade de talvez nas vias ali da aprovação de haver uma verificação se há algum tipo de atualização, e desde que seja talvez a menor, assim, isso pode ser contemplado. Então, eu acho que existe já um avanço muito grande regulatório e de legislação ao longo dos últimos anos. Eu acho que é um curso, é uma velocidade de melhorias normativas que isso não para. E então, eu acho que tem a perspectiva, acho que é de ficar cada vez melhor, assim. Isso aí. Eu acho que a gente teve uma grande evolução, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o PAEBM. Acho que a gente acho que a gente sabe melhor o que tem que ser feito. Claro, ainda tem algumas dúvidas, né? É tudo muito novo ainda do que veio esse ano. Mas o que eu vejo é que os órgãos, eles estão muito abertos, então eu acho que isso facilita muito. Esse fluxo de comunicação com eles é muito dinâmico, e eu acho que a gente tem muita chance de ter documentos mais próximos possível do que é o esperado pelo órgão, né? E vejo eles muito abertos também para críticas, às vezes, e falar, eu acho que assim seria melhor, né? Abertos a justificativas, como, por exemplo, a questão do plano de abastecimento. Se você tentou, às vezes, articular aí com o equipamento de abastecimento do município, ou seja, qual for, e você não conseguiu, se você mostrar para a Compidec não, para a SEDEC, que você tentou realmente fazer, porque também não adianta você, não, mandei um e-mail ali, né, não tive resposta, não, é um trabalho que a gente está sempre buscando, então se você demonstrar que realmente você teve seriedade, né, e você tentou fazer da melhor forma possível e não conseguiu, porque você não teve um retorno, eles estão mais abertos a ouvir, eu acho que isso é muito importante, né, eu acho que a comunicação, né, você ouvir, o ouvir é muito importante para tudo, né, Marina? A gente falou no podcast do simulado de comunidades, e o órgão nos ouvir também é muito importante, né, para a gente fazer, porque eu falo por mim e pela empresa que eu trabalho, a gente tenta fazer o mais correto possível, sabe? A gente tem que olhar na legislação e letra por letra, tudo certinho, e às vezes não depende só da gente. Então, assim, documentar tudo, né, para poder conseguir ter uma justificativa ali, e eu vejo que é possível. Eu acredito que as coisas estão começando a fluir, sabe? Eu sou uma otimista, né? Então, eu espero que os meus documentos, né, os nossos documentos, eles sejam recebidos bem, porque a gente tentou o máximo que a gente pôde para fazer da melhor forma possível, como a legislação pede. E quem sabe 2025 aí vem uma aprovação, né? Quem sabe? As tão sonhadas aprovações. Não, certamente. Eu acho que, Dirley, você tocou num ponto muito importante, que como a gente vem discutindo aqui, o universo PAEBM dentro das empresas, ele se tornou muito complexo. Manter um documento desse elaborado é complexo, manter ele atualizado é complexo, manter todos os órgãos com a mesma versão e municípios é complexo. Parece que não é, mas na prática. Você articular com todo mundo, conseguir as assinaturas todas, ter esse plano colaborativo, com a comunidade envolvida, junto com você, é complexo. São muitos atores. E a gente faz os simulados anualmente, que é uma preparação para quem já se casou e preparou uma festa de casamento, não é nada perto de um simulado, né? E além disso, temos toda uma rotina também com o público interno das mineradoras. E a equipe do PAEBM ainda tem treinamentos adicionais, porque vai atuar na resposta de uma emergência. Exato. Então, você disse que a gente tem essa vontade de fazer tudo correto, né? Então, como quem nos escuta pode imaginar, não são águas calmas. São águas agitadas, e em águas agitadas
nós formamos bons marinheiros. Verdade. Então, a gente tem tido uma equipe técnica generalizada em Minas Gerais que tem atraído os excelentes profissionais para lidar com o PBM. E a gente vê isso nas trocas, benchmarks, eventos, né, que a gente tá. Eu tô falando isso, pessoal, até me estendendo, porque um dia eu escutei que era necessário ter uma equipe grande, de prontidão, parada, esperando uma barragem subir de nível. Isso é um mito, né, pessoal? Existe esse mito para quem trabalha com riscos e emergências, que a gente só vai atuar se alguma coisa sair ali do controle, tiver uma emergência. Eu queria que vocês falassem, assim, até para a gente finalizar a nossa reflexão, como é para vocês trabalharem no PBM, né? E uma curiosidade, se puderem trazer, porque essa é informação muito pessoal das empresas, qual que é o tamanho da estrutura de vocês, da empresa de vocês, para vocês manterem esses documentos atualizados, operacionais, conformes e mais os simulados. E aí a gente faz essa rodada, já despedindo aí dos nossos telespectadores, e vamos começar por Dirley. Eu acho que trabalhar com o PAI-BM é desafiador. E ou você ama ou você odeia. Tem gente que odeia. Não tem rotina, é desafio o tempo todo, é mudança o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que amar muito o que faz e querer fazer muito certo, sabe? Fazer a diferença. Você não preocupar só com você. Você preocupar com o outro, né? Preocupar com o outro e estar em prontidão, e preocupar em treinar a sua equipe, para a equipe estar sempre em prontidão, e fazer com que eles entendam que os treinamentos são importantes, porque nossa barragem não está em nível, mas a gente tem que estar pronto, porque tudo pode mudar o tempo todo, né? Então, assim, eu adoro, sou suspeito para falar, porque eu adoro. A nossa equipe lá na Samarco não é grande, é pequena. Mas temos estruturas pequenas, a gente tem uma barragem muito grande, mas as demais são menores. Então, a gente está conseguindo evoluir bem, sabe? Temos fornecedores, contratos, né? Então, a gente consegue ir levando bem, assim, sabe? E com tranquilidade. Tranquilidade, entre aspas, porque no PAI-BM não tem tranquilidade, né, gente? Mas exatamente, estamos indo. E preparados. Muito bom. Felipe. Bom, né, como é trabalhar com o PAI-BM? Como é? Uma pergunta que exige uma resposta, né? Então, eu acho que desde que eu entrei nessa área de gestão de risco, de emergência, até antes mesmo dos rompimentos, foi quando eu atuei na resposta de rompimento, por exemplo, de Mariana, eu atuei num território do Espírito Santo, e lá eu já me deparei com placa, com sirene, com comunidade, com pessoas inflamadas e com um modo de trabalhar que ele é completamente multidisciplinar, assim. Então, acho que isso que me chama a atenção no PAI-BM, de você tratar com comunicação, você tratar com comunidade, você trabalhar com responsabilidade social, com jurídico, com geotecnia. Então, essa possibilidade de você atuar com diferentes atores e de ser tão transdisciplinar, eu acho que é o que mais me chama a atenção, que é a possibilidade de não trabalhar dentro de uma caixinha, assim. Então, acho que profissionalmente, para mim, como você falou, que trabalhar com gestão de emergência e com PAI-BM, em boa parte das horas, não são águas calmas, eu arrisco a dizer que não é todo mundo que está disposto a nadar, assim, dessa forma. Então, eu acho que é um modo de trabalho que me atrai bastante enquanto profissional. Eu acho que ter em mente que, de alguma forma, eu estou contribuindo, estou ajudando a mover uma engrenagem para tornar a mineração um setor um pouco mais sustentável, um pouco mais seguro, e as comunidades mais resilientes, é o que mais me motiva. Bom, não sendo repetitiva, mas como o Felipe, a Marina e a Dirley, é desafiador. De fato, não temos, né? Na maioria do tempo, águas calmas, e às vezes quando tem, a sensação é que alguma coisa tá estranha. Tá faltando, Ou eu esqueci de alguma coisa, ou tem algo errado. Mas, né, brincadeiras à parte, estou na área, né, de PAI-BM há aproximadamente 4 anos. Nunca me imaginei trabalhar numa área dessa. Mas é um mix de emoções, porque ao mesmo tempo, né, que a gente fica, né, no mar agitado, com as mudanças de legislação, com
os problemas da rotina que a área tem. A gente tem, de fato, uma multidisciplinaridade, é uma área que permeia por toda a companhia, né? Nós três trabalhamos em companhias privadas. A gente permeia, de fato, porque trata-se de segurança, né, das pessoas. Mas para mim é algo de muito propósito, ao mesmo tempo, né, que eu tô ali no mar agitado, eu me emociono às vezes com teatros de segurança nas escolas, que eu vejo as crianças emocionadas, vejo os desenhos que eles fazem e choro. Então, para mim, assim como o Felipe, eu também sou uma profissional que gosta de desafios, né, talvez pelo perfil ou pelas áreas que eu atuei, mas para mim é de muito propósito. A nossa equipe também é uma equipe enxuta, estruturada, né? Apesar de sermos do PAIBM, o PAIBM tem caixinhas, mas também uma equipe enxuta aqui que funciona bem. Muito bem. Eu não sei se as câmeras estão captando, mas os três aqui com um brilho no olhar, né? Incrível. Gente, incrível. Obrigada aí pela conversa. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês que estão conosco tenham aí se inspirado, tirado algumas dúvidas. E caso permaneça alguma dúvida, mande para a gente, comente aqui na caixa de comentário do podcast. E quem sabe a gente produz aí alguns conteúdos para esclarecer, né? Dirley deu um pouco do drive, né, Dirley? Os órgãos estão abertos à comunicação porque é um processo novo para todos. Isso. E o PAIBM, em especial, já tem essa atmosfera de muita troca e colaboração generalizada entre todos nós. Sim. A gente até brinca que a gente nem é profissional de uma empresa só, a gente é profissional de uma área, de um setor. Exato. Porque em Minas Gerais, especialmente, dada a complexidade, são poucos, né? A escola que forma esse profissional é a escola da prática, né? Então, somos poucos, somos nós que estamos aí na linha de frente. Gente, muito obrigada. Obrigada a você que está conosco. Mande aí seus insights para nós. Vamos ficando por aqui.